Vamos para a palavra. Eu quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos do 42 ao 47. Lá no finalzinho do capítulo. Diz assim, 42 ao 47 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, guarde isso, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Eu quero trazer a nossa meditação hoje sobre o culto ao Senhor. O culto ao Senhor, amados, ele é composto, ele necessita de o que nós chamamos liturgia. Nessa liturgia é a ordem, é o que diz como o culto ao Senhor será regido naquele dia. Então, numa liturgia, nós temos oração, nós temos cânticos, nós temos ofertas, nós temos leitura e exposição da palavra, e no nosso caso, como Assembleia de Deus, temos o costume também de ter a bênção apostólica. Certo? Quando nós olhamos para essa liturgia, todos esses pontos, oração, cânticos, ofertas, leitura da palavra e bênção apostólica, nós encontramos referências na Bíblia que nos apoia, nos dá o respaldo para que façamos isso quando estivermos cultuando. Então, eu poderia aqui citar todas as referências para que nós pudéssemos ver dentro da Bíblia que oração faz parte da liturgia, cântico faz parte da liturgia, leitura da palavra faz parte da liturgia, oferta faz parte da liturgia, bênção apostólica faz parte da liturgia. Meu irmão, mas oração, cântico, eu sei, mas o irmão não pode me dar nenhuma referência dessa? Vamos ler. Seja rápido aí, João. Em nome de Jesus. Oração. Em Atos dos Apóstolos 12, diz assim. Considerando ele... Eu vou ir lendo, amados, por causa da hora que não para, tá? Então, pra gente não estourar muito o nosso tempo. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Tá? Cânticos, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Olha só, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Oferta, amado, mas oferta é coisa do Antigo Testamento, não o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. O apóstolo Paulo vem dizer: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a tua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aqui eu abro um rápido parênteses. Esse negócio de extorquir igreja com oferta, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de mercenário. Paulo diz para você ofertar de acordo com a sua prosperidade, de acordo com aquilo que você sentir no seu coração.
E nós nessa igreja, você que já está aqui conosco há muito tempo, sabe que é isso que nós seguimos. Nós não ficamos aqui choramingando, pedindo dinheiro aos irmãos. A gente entrega na mão de Deus e os irmãos sentem o desejo e a casa do Senhor vai crescendo. Amém? Inclusive, nesse ponto de oferta, eu falei que a nossa entrada mensal é de 3.200, quando todos dizimam, quando todos ofertam. O aluguel desse local ali, amados, é de 3.000 euros. 3.200. Mais uma vez eu digo, precisamos orar. Precisamos orar. Amém? Leitura e exposição da palavra, o apóstolo Paulo vem falar em Romanos 10:17 o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não tem como a gente cultuar a Deus sem ler a palavra, sendo que é ela que traz a fé. E a bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13, diz assim, Paulo encerra a carta falando assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amados, dentro de uma liturgia, dentro de um culto, precisa-se ter uma coisa que Paulo também diz: ordem e decência. E por isso temos uma liturgia. Por isso organizamos o culto a Deus de uma tal forma. Porém, uma coisa que não pode faltar num culto a Deus, em hipótese alguma, é a palavra de Deus. Pode até não ter cântico, porque às vezes, como o nosso presbítero disse, né, às vezes não é o dom da pessoa de cantar, então ele não vai conseguir cantar. Pode até não ter cântico, mas palavra precisa ter. Palavra precisa ter. Em hipótese alguma, nós não podemos deixar de expor a palavra de Deus. Por quê, amado? Porque a palavra é que traz a fé. Não podemos esquecer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre fé. E como que a gente estudaria sobre fé se não fosse pela Bíblia? Como que nós mostraríamos, como que nós aprenderíamos se não fosse pela palavra? Entenda uma coisa, amado, não vai ser um hino bonito que você vai ouvir, não vai ser uma oração bonita que você vai ouvir que vai te trazer fé, mas a palavra de Deus. Durante um culto, nós temos momentos de adoração. Então, quando louvamos a Deus, nós estamos adorando a Deus. Nesse momento de adoração a Deus, você pode abrir a sua boca, cantar se estiver cantando, glorificar se sentir o desejo de glorificar. Só que na hora da palavra, nós ficamos em silêncio. Na hora da palavra, nós devemos ser, como Tiago diz em 1,19, se não me falha a memória: seja o homem pronto para ouvir, tardio para falar. Nós temos buscado um avivamento à nossa igreja, nós temos buscado a Deus para que sejamos revestidos de poder. E eu sempre costumo dizer, amados, que eu busco a Deus por um bom costume para a nossa igreja. O bom costume de glorificar. Meu irmão, mas por que é bom costume? Porque a Bíblia, em vários momentos, a Bíblia diz sobre glorificar. Eu digo que é um bom costume porque, de fato, não é uma doutrina que diz que você tem que glorificar em voz alta. Isso não é uma doutrina, mas é um bom costume. Amado, por que você está falando desse bom costume? Porque, amados, como nós vemos, a Bíblia nos mostra muitas passagens que mostram o povo adorando a Deus. E quando eu olho para essas passagens, eu não consigo imaginar o povo adorando a Deus em silêncio. Quer ver um exemplo? Lá em Êxodo 15, a travessia do Mar Vermelho.
A Bíblia vem nos dizer que após a travessia, o povo adorou a Deus. O povo celebrou a Deus. Eu não consigo imaginar isso em silêncio. Nós temos o Salmo de número 100. O salmista vem dizer assim: celebrai com júbilo. O salmista também diz assim: servi com alegria. O salmista também diz: apresentai-vos a ele com canto. Entrai pelas portas com louvor. E aqui, amado, louvor não se resume somente em cantar, mas em adorar. Em Atos 2, versículo 4, quando todos foram cheios do Espírito Santo, adoravam a Deus e adoravam em voz alta, porque quem estava lá fora podia ouvir. Em Atos 19, versículo 6, quando Paulo chega na sua primeira viagem a Éfeso, chega lá, tem 10 varões. Esses 10 varões, Paulo pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E então eles falaram que não. Então Paulo vai orar por esses varões. E orando por esses varões, eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vem nos dizer que eles profetizavam e falavam em línguas. Eu não consigo imaginar isso em silêncio. Por isso, amados, eu digo que é um bom costume. Porque quando eu olho para essas passagens, isso me diz assim: olha, pode abrir a sua boca e glorificar a Deus. Pode abrir a sua boca e adorar ao nome do Senhor. Se você sente a presença de Deus, pode adorar, amado. Eu deixo aqui oficialmente dito diante da igreja. Nessa igreja, você pode adorar o nome do Senhor. Não se sinta intimidado. Como eu disse, devemos ter ordem e decência. É momento da pregação? Então, no momento da pregação é o momento de ficar falando em mistério? É o momento de bater palma? É o momento de ficar em pé? É o momento de rodar? É o momento de gritar? Não. É o momento de ouvir e se encher. É o momento de ouvir e aumentar a sua fé. Mas você pode adorar o nome do Senhor. No meio da pregação, como agora, pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus. Eu entendo que esse glória a Deus é uma forma como você externa que você está recebendo a palavra que está sendo dita. Mas desde que tenha ordem e decência. Amados, eu também acredito que quando glorificamos num culto, eu digo que eu entendo que isso ajuda o culto a se tornar um culto alegre. Isso ajuda a tornar um culto mais animado, podemos assim dizer. Eu acredito, eu estava conversando com um irmão essa semana, e eu acredito que quando nós glorificamos, quando nós adoramos a Deus, a pessoa que está ao seu lado, ela vai sentir o desejo também, desde que seja de fato o Espírito Santo que esteja te impulsionando a adorar a Deus. Eu acredito que quando entra alguém aqui com o coração fechado e olha para um lado, vê um chorando sentindo a presença de Deus, olha para o outro lado, vê outro glorificando, é natural que ele fala: e eu? E quebrante o seu coração. Meu irmão, então você quer dizer que para que o irmão seja quebrantado, precisa que eu glorifique? Não. Meu irmão, mas se o Espírito é um só, como Paulo diz na carta aos Coríntios, um só é o Espírito que opera em todos nós.
Por que esse Espírito não vai operar na vida desse irmão? Dessa pessoa que entrou aqui com o coração fechado? Porque simplesmente o Espírito só opera naquele que abre o seu coração. O Espírito só opera para aquele que quer. E eu mostro aqui para os irmãos. Por exemplo, Atos, capítulo 2, versículo 41. Nós estamos lendo, dentro do nosso texto base, nós estamos lendo a sequência do que aconteceu nas primeiras conversões quando Pedro pregou. Então diz que quase 3.000 almas se converteram. E aí eu quero expor aqui nesses versículos que de fato o Espírito opera quando você crê, quando você quer. Olha o que ele diz aqui. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. Aí ele diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não foram todas. Foram aqui de bom grado, receberam a sua palavra. Teve pessoas ali que virou as costas e continuou falando que estava um povo cheio de mosto? Eu creio. Teve pessoas ali que simplesmente virou as costas e falou, esse é um bando de louco. Vou embora. Mas houveram pessoas que de bom grado receberam a palavra. Ainda, amados, Atos capítulo 8, versículo 12, quando Filipe visita Samaria. Quando ele visita Samaria, no versículo 12, diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto os homens como mulheres. Nós vemos, no contexto dessa passagem, Filipe chegando em Samaria e pregando o evangelho. Mas uns creram e outros não creram. Os que creram, diz o versículo que, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, foram batizados, ou se batizavam, tanto homens como mulheres. É necessário crer, é necessário acreditar. E aí você pode dizer para mim novamente, mas irmãos, isso, amado, isso não quer dizer nada, isso não me comprova nada que se eu estiver glorificando a pessoa do meu lado, se eu estiver adorando, a pessoa do meu lado vai ser levada a adorar também. Isso não quer me dizer nada. E de fato. Mas tu sabe o que eu creio? Que o Espírito pode te usar a trazer essa pessoa a se quebrantar. Glória a Deus. Você pode ser uma ferramenta na mão do Espírito para a vida da pessoa que está ao seu lado. É isso que eu creio. O Espírito é um só, de fato. O Espírito é um só. Mas é necessário crer. É necessário que creia. É necessário que você queira ser contemplado. Veja bem, no versículo 13 de Atos 8, diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Esse Simão era um mágico. Esse Simão era um camarada que ficava enganando o povo com mágica. E aí quando ouviu a pregação, diz assim, até Simão creu. E quando ele creu, ele seguiu. Entenda, amados, que eu não estou querendo limitar a ação do Espírito Santo a você em dizer que o Espírito só vai operar se você glorificar. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. O Espírito tem diversas formas de operar. O Espírito opera em silêncio.
O Espírito opera de uma forma interna, de dentro para fora, atingindo o teu coração na mais profunda mágoa, na mais profunda brecha, na mais profunda e sensível parte que você tem dentro de si. O Espírito vem de dentro para fora te transformando. Mas como eu disse e digo novamente, você pode ser a ferramenta para o seu irmão que está ao seu lado, para que ele seja quebrantado, para que ele sinta a presença de Deus. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de falar e pregar a palavra. Nós adoramos, como eu disse, no momento do culto nós temos adoração. Tem a palavra Deus falando conosco, a palavra onde nos liberta, onde nos transforma, onde traz a fé, aonde te aponta o seu erro, aonde aponta o meu erro e nos leva a se consertar com Deus. Após a palavra, nós podemos de novo adorar a Deus. E quando eu digo de novo adorar a Deus, é no sentido do seguinte, veja bem, ouvimos a palavra. Vai ser comum os irmãos me verem fazendo isso. Sempre que eu acabar de pregar, eu irei orar pela sua vida. E essa oração é com base no que foi pregado. E essa oração é crendo na palavra que foi pregada. E também louvando ao Senhor. Porque quando eu louvo, eu entendo que eu estou adorando a Deus pela palavra que me foi dada. Eu estou recebendo de bom grado pela palavra que me foi dada. Então eu adoro a Deus. E amado, eu te digo, é nesse momento de gratidão que você acaba de abrir o teu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque você está testificando, você está comprovando que você crê no que foi pregado, que você quer aquilo sobre a sua vida, do que foi falado na pregação. E você adora o nome do Senhor. Nós precisamos ter ordem e decência. Devemos adorar? Podemos adorar? Somos uma igreja pentecostal. Nós podemos adorar a Deus. Nós somos uma igreja que buscamos o avivamento todos os dias. Nós somos uma igreja que buscamos o revestimento do Espírito sobre a nossa vida. Só que nós não podemos esquecer da ordem e decência. Eu digo para os irmãos aqui com toda a minha certeza que ainda vão passar muitas pessoas aqui como profetas que não terão ordem e decência. Eu digo para os irmãos com toda a convicção que passará aqui pessoas querendo te enganar. Eu digo com toda a convicção e fé no Deus que eu tenho buscado, que vai ter pessoas aqui pagando de profeta, mas deixando para entregar o que Deus deu para ela ou para ele após o culto. Por que não falar diante da igreja e edificar toda a igreja? Por que não entregar diante da igreja e edificar toda a igreja? Paulo nos ensina isso. Tudo para a edificação da igreja. Então, amados, eu deixo vocês preparados. Não caia na lábia desses profetas que passarem por aqui e acabou o culto, te chama no cantinho. Ah, porque Deus mandou te falar. Por que não falou na hora do culto? Não se deixe enganar. Porque eu sei o Deus que eu tenho buscado. Eu sei o Espírito que está sobre mim. E se o Espírito é o mesmo e a palavra é uma, ela diz que edifique toda a igreja. Então edifica toda a igreja com o que Deus te deu. Edifica toda a igreja com o que Deus tem te dado. Não chama no cantinho, não. Está com medo de quê? Não foi Deus quem te deu? É para que gere temor às outras pessoas. É o que a palavra nos diz.
Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, porque quanto mais a gente quer um revestimento de poder, quanto mais a gente quer intimidade, mais o cão vai enviar pessoas para querer te confundir. Mais o cão vai querer botar pessoas na sua vida para querer te confundir. Cuidado. Por isso, a palavra tem que ser pregada. Nós vimos hoje de manhã, precisamos de conhecimento, precisamos ser racionais. Se a Bíblia me diz, é para a edificação da igreja, então edifica a igreja inteira. Ah, mas é algo para esse irmão. Irmão, fique de pé aqui. Deus manda te entregar e a igreja recebe. Paulo diz assim, fale um profeta e os outros julguem. Fale o profeta e os outros julguem. Profeta que é profeta de Deus, ele vai entregar para a igreja, sem medo de errar. Ah, mas aí vai expor a vida da pessoa, mas aí vai trazer à tona. A intenção de Deus não é envergonhar ninguém. A intenção de Deus é trazer temor. Deus vai revelar o oculto, não para envergonhar a pessoa, mas para que haja temor nela e em quem está ouvindo. Porque naturalmente quem está ouvindo vai falar assim, preciso me consertar antes que Deus mostre. Preciso colocar minha vida no altar antes que Deus mostre. É gerar temor, amados. E a pessoa que estiver aqui na frente recebendo a revelação, a profecia, pode ter certeza que se for de Deus, ela vai sair daqui quebrantada e não envergonhada. E o nome de Deus será glorificado. Glória a Deus. O segundo ponto dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos é como devemos nos apresentar no culto a Deus. Eu poderia aqui listar muitas coisas. Tem uma lista. Só que nós ficaríamos aqui pelo menos a tarde inteira. E por isso eu trago duas somente. Que na nossa mensagem de hoje, dentro do que nós temos buscado a Deus, dentro do que nós temos aprendido na escola dominical, eu trago para os irmãos como nós devemos nos apresentar num culto a Deus. Primeira coisa, contrição de coração. Coração contrito. Amado, o que é um coração contrito? O que é isso? Eu anotei. Contrição é arrependimento, humilhação, confissão de pecados e males de todos os tipos na presença de Deus. Ou seja, quebrantamento espiritual em nosso íntimo, acompanhado de profundo arrependimento de pecados. Isso é um coração contrito. Isso é um coração arrependido. Isso é um coração reconhecendo que você e eu, nós não passamos de pó e cinza. Isso é um coração reconhecendo que você e eu, sem a misericórdia de Deus, não somos nada. Isso é um coração que deixou tudo de lado. Ego, orgulho, soberba. E se arrependeu na presença do nosso Deus. É nesse contexto espiritual que o avivamento se instala e o Espírito assume a primazia, o Espírito assume o primeiro lugar, prevalecendo em nosso meio. É com o coração contrito, amado. É com o coração quebrantado. É com o coração arrependido. É com o coração que confessa seus pecados. É com o coração que admite diante de Deus que está errado. É um coração todos os dias que fala com Deus. Deus, não retire de mim o teu Espírito. É um coração contrito, amados. Eu estava estudando, preparando essa mensagem, e eu vi que, infelizmente, quem retarda, quem atrasa a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, no meio do povo, quem atrapalha o agir de Deus no meio do povo, não são os incrédulos.
não são os indoutos e nécios, é o próprio povo de Deus. Os próprios crentes atrapalham o agir de Deus. Os próprios crentes atrapalham o mover do Espírito Santo. Quando nós olhamos para 2 Crônicas 7,14, nós vemos Deus falando para o povo. Deus não está falando para os incrédulos. Deus está falando, olha, vocês precisam se humilhar, vocês precisam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus. Agora eu ainda digo mais. A contrição de coração deve começar pelo ministério da igreja. Com quem compõe o ministério da igreja, começando pelo pastor. Amados, eu apanho também. Eu também levo o puxão de orelha. Quando nós olhamos, põe lá por gentileza, João, Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 4. Nós vemos o sacerdote Josué, e ele diz assim a passagem do Senhor: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita, para se lhe opor. Vamos lá. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas. Quem era Josué? Sumo sacerdote. Estava diante do anjo. Último versículo, 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Sumo sacerdote. Era o sacerdote. Vestes sujas. A contrição de coração começa aqui. Eu não posso querer da igreja uma coisa que eu não tenho aqui. Começa comigo. Eu sou o primeiro da fila. Quando a gente olha para Apocalipse, para as cartas da igreja da Ásia, nós vemos João registrando o que o Senhor fala a ele. E diz tanto a igreja de Éfeso, quanto a igreja de Sardes, quanto a igreja de Laodiceia. Todas começam assim: e ao anjo da igreja escreveu. Uma vez eu disse isso aqui, que quando eu li, eu caí em prantos, porque o motivo de uma igreja fria, o motivo de uma igreja morta, começa por mim. E então eu virei uma chave dentro de mim, e falei: Senhor, já que o Senhor confiou essa obra em minha mão, eu não quero ser o responsável, mas te buscarei para que a igreja chegue junto nos céus, junto comigo, caminhando firme e diretamente para ti, Senhor. Mas quando nós olhamos para as cartas em Éfeso, o pastor, o ministério, deixou o primeiro amor. Quando olhamos para a carta em Sardes, o ministério, o pastor, estava morto espiritualmente, achando que estava vivo. Quando olhamos para a igreja de Laodiceia, estava morto. Amados, começa por mim. Como eu disse, tenho pedido isso a Deus. Eu quero ser o primeiro. E após mim, que se abra para o ministério, para o nosso presbítero, para o nosso diácono, futuramente quem mais compor o ministério. E então se abra toda a igreja, esse quebrantamento, esse arrependimento, essa contrição de coração, para que o Espírito move as águas em nosso meio. Assim como o anjo descia no tanque de Betesda e movimentava aquelas águas e enfermos eram curados, o Espírito do Senhor venha movimentar em nosso meio e almas serem transformadas, libertas e curadas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que começar conosco.
E você ainda pode querer justificar, dizendo assim, pastor, mas a culpa de uma igreja morta, a culpa de uma igreja morna, uma igreja fria, não é sua somente. Porque pode haver muitos que de fato não querem. Mas isso não tira dos nossos ombros a responsabilidade de eu querer mais. Isso não tira de mim a responsabilidade de querer buscar mais pela sua vida. E se eu sei que tem quem está prostrado, se eu sei que tem alguém que está desanimado querendo parar, essa responsabilidade dobra sobre os meus ombros, sobre os ombros do ministério para interceder pela sua vida, para que possa fazer como Deus fala em Isaías capítulo 40, que ele fala assim, eis que te tomo pela tua mão direita. E você se coloque de pé. Aumenta essa responsabilidade. Nós não podemos simplesmente nos apoiar, nos acomodar nessa desculpa. Porque a culpa não é nossa. Não. Foi confiado isso a nós. Foi confiado por Deus a nossas mãos. E por mais que existem pessoas que a gente vai passar uma vida orando e ela não vai querer, mas diante de Deus, quando Ele pegar o anjo da igreja e falar, vamos ver as suas obras, nós poderemos andar de cabeça erguida do lado do nosso Deus. E se você aceitar o avivamento, se você querer ser reavivado, ser revestido, você também vai estar lá no céu conosco, participando da bodas do poder, sentados à mesa, sendo servidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, comendo juntos, sendo o corpo glorificado. Em 1 João ele diz que assim como ele é, nós o veremos, porque seremos semelhantes a ele. Está difícil nesse mundo, amado, está difícil na sua vida, está uma vida difícil, pesada, você não consegue avançar, você não consegue crescer, mas saiba que naquele dia seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Aleluia! Então não vamos desistir. Eu não vou desistir da sua vida. Eu não vou desistir de orar por você. Eu não vou desistir de buscar por você. Tenha certeza disso. E como um soldado ferido no campo, se tiver que voltar e te jogar no meu ombro e te carregar, eu te carregarei. Eu não vou te deixar para trás. Eu vou buscar a Deus pela sua vida. Eu vou orar a Deus pela sua vida. Eu só te digo uma coisa. Se pelo jeito fácil você não quiser abrir o seu coração, nós vimos hoje pela manhã que o deserto é a escola do Senhor. Pelo jeito fácil você não quer ter experiência com Deus, Ele vai te jogar lá no deserto, a melhor faculdade que existe. Para que lá sim você tenha experiências com Deus. E aí, amado, pode ser que não seja tão agradável. Pode ser que você vai chorar muito, mas vai ser necessário. Vai ser necessário. Por isso eu digo, amados, abra seu coração enquanto ainda há tempo. Abra seu coração, adore o nome do nosso Deus, porque, como eu disse, amados, você fica de braço aí encolhido, mas Jesus morreu assim para você. Olha, vem, eis-me aqui, chegue-se a mim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te fazer um vaso novo, Ele quer te fazer um verdadeiro cristão nessa terra, para que você garanta a sua vida nos céus. Amados, nós vamos passar um pouco do horário ali, mas os irmãos me perdoam. Nós devemos, com um coração contrito, colocar tudo diante do altar. Nós devemos abrir o nosso coração e entornar tudo na frente de Deus. Falar, Deus, eis aqui a minha vida. E aí nós podemos tomar como nossas palavras a oração do profeta Abacuque.
Abacuque capítulo 3, versículo 2, a parte A diz assim: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas Abacuque reconhece: olha, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Amado, você tem que abrir o coração. Você tem que dar lugar ao Espírito. Você tem que querer isso. Segunda coisa, devemos destruir os nossos ídolos. Ah, meu irmão, mas o cristão não tem ídolo. Tem. Porque a maioria das vezes que Deus fala para destruir ídolo, Ele está falando para o povo de Deus. Eu anotei. Ídolo é riqueza, sucesso, posição ou status, cultura acadêmica, trabalho extremado que toma o teu tempo de adoração a Deus. Você investe tudo para o trabalho e nunca tem tempo para Deus. Nunca sobra um tempinho para o verdadeiro Deus. Glutonaria e etc. Se eu fosse mencionar todos aqui, a gente não tem tempo. Sabe o que eu resumi? Ídolo é aquilo que toma o lugar do verdadeiro Deus e ocupa o nosso coração, todo o nosso tempo e toda a nossa atenção. Isso é o teu ídolo. Isso é o que tem tomado a atenção que era para ser para Deus. Em Ezequiel capítulo 14, versículos 3, 4 e 7. Põe lá, João, rapidinho. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Versículo 4. Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel, está falando com o povo de Deus, que levantaram os seus ídolos no seu coração e puseram o tropeço da maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha como é que Deus está sendo pesado aqui. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar a mim e levantar seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, sem misericórdia. Está entendendo? Está entendendo como é que Deus está chamando a atenção do povo? Você enche o teu coração com outras coisas. Aí depois tu quer vir reclamar, quer vir chorar na igreja. Ah, porque minha vida está isso, porque minha vida está aquilo. Deus está falando, eu vou te responder de acordo com seus ídolos. Eu vou te responder de acordo com aquilo que está tomando todo o seu coração. 1 Samuel 7,3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cuidado com o que tem tomado o teu coração. Cuidado com o que tem enchido o seu coração. Deus, Ele nos exorta a derrubarmos os nossos ídolos. A não deixar com que tudo tome o tempo de Deus na nossa vida. Temos investido muita coisa, muito tempo em muitas coisas. Mas e Deus? Aonde entra Deus na sua vida? Aonde entra Deus na sua adoração? Aonde entra Deus no seu tempo? Quando nós não estamos arrependidos, coração contrito, quando nós não derrubamos os nossos ídolos, naturalmente eu digo para você que a primeira coisa que vai começar a acontecer na sua vida é não ter prazer de vir à casa do Senhor cultuar. Você vai vir
e vai sair da mesma forma que entrou. Você vai vir, gastar o seu tempo para chegar aqui, nada mudou e voltar para sua casa. E aí você começa a se afastar da casa do Senhor. Você começa a não ver valor em vir à casa do Senhor. Para a gente poder encerrar, só mais um versículo. Olha o que o profeta Ageu diz para quem abandona a casa do Senhor. E isso é pesado, amados. Isso é pesado. Ageu capítulo 1, versículo 4. E depois o versículo 9. Ageu 1, 4 diz assim: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa ficar deserta? Olha o versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, para a sua casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Talvez esteja aí a resposta do motivo de que nada tem dado certo na sua vida. Porque Deus permite que o devorador entre na sua casa. Tu vê que ele fala, você procura o muito, mas consegue o pouco. Aí o pouco você leva para casa, só que Deus assopra. E aí ele fala, sabe por que eu assopro? Porque a minha casa tem ficado deserta. Talvez esteja aí a resposta para o vento que tem soprado a sua vida. O quanto você tem querido estar na casa do Senhor. O quanto você está querendo, de fato, se arrepender. O quanto você está querendo, de fato, derrubar os seus próprios ídolos. O quanto você está querendo, de fato, se apresentar na presença do Senhor. O quanto você quer estar na presença do Senhor. Amados, quando nós entendemos isso, a ordem no culto, quando nós entendemos isso, como devemos comparecer ao culto, então nós temos a manifestação do poder. Então nós podemos provar do poder do Espírito Santo. Então enfermos são curados, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, pessoas se entregam a Cristo. Deus ouve a tua oração quando você chega nesse lugar com o seu coração contrito, Ele responde a sua oração. Sabe por quê? 2 Crônicas 7:14. Ele diz, põe lá pra gente, se você se humilhar, se você se arrepender, se você se converter do seu mau caminho, o que é que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai te abençoar. Se você chegar aqui com o coração arrependido, com o coração querendo se apresentar, nós vamos ver acontecer como aconteceu na pregação de Pedro, como aconteceu na pregação de Filipe, como aconteceu nas pregações de Paulo. Nós vamos ver a demonstração do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Nós vamos ver o Espírito Santo agindo de forma operacional e prática na vida de todos que aqui estão. Nós seremos abençoados. Volta lá para o nosso texto base e a gente assim encerra. Atos 2, do 43 ao 47. Você vai sair daqui querendo voltar no próximo culto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vai sair daqui, amado, e você vai falar assim, quero voltar. Você vai sair daqui e você vai falar assim, quero mais. Você vai sair daqui e vai falar assim, foi bom, mas eu acho que eu posso mais.
então eu quero mais. Deus, eu quero mais experiência contigo. Deus, eu quero sentir mais o teu poder diretamente na minha vida. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16 que a palavra, o evangelho é o poder de Deus. E ele transforma a sua vida. Você vai chegar aqui falando assim: eu quero esse poder na minha vida para me transformar, para me encher, para me dar força, para me fazer um verdadeiro adorador, para me fazer um verdadeiro cristão. E a sua vida, a sua casa será abençoada.